Com relação à morte presumida das pessoas naturais, julguem os itens que se seguem à luz das disposições do Código Civil. Ocorrendo comoriência, presumem-se mortos primeiro os mais velhos e depois os mais jovens? Vem comigo. Saudações, pensadores do direito! Hoje estamos inaugurando o quadro Eis a Questão, momento em que resolveremos juntos questões de concurso. E a primeira questão caiu na prova da Agência Nacional de Aviação Civil em 2012. A questão em si, ela não é difícil, mas para resolvê-la você precisa saber o significado de comoriência e o significado de comoriente. Comoriente, explicando sua origem etimológica, significa aquele que morre junto com outrem, remetendo aí à origem etimológica do termo em latim comoriente, e comoriência significa morte simultânea de duas ou mais pessoas. Essa situação está prevista no artigo 8º do Código Civil de 2002. O artigo 8º diz o seguinte: se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Vamos apertar a tecla SAP? Vamos traduzir? Se dois ou mais indivíduos, duas ou mais pessoas, dois seres humanos, falecerem na mesma ocasião, no mesmo instante, ou seja, ao mesmo tempo, não se podendo averiguar, conferir, avaliar se algum dos comorientes, ou seja, aqueles que morreram ao mesmo tempo, vocês viram há pouco o significado etimológico, conforme a origem do termo em latim, aquele que morre junto com outro. Então, avaliar se algum dos comorientes, ou seja, aqueles que morreram ao mesmo tempo, precedeu aos outros, ou seja, quem morreu primeiro ou quem morreu logo depois, presumir-se-ão, imaginar-se-á, por dedução lógica, simultaneamente mortos. Ou seja, vai se presumir, como não se tem como medir em que momento os dois indivíduos faleceram, vai se presumir que eles morreram ao mesmo tempo. Ok, professor, e qual a importância disso? O Instituto da Comoriência é muito estudado em direito de sucessões. Imaginemos a seguinte situação: um indivíduo A e um indivíduo B, sendo que esse indivíduo A é um pai e o indivíduo B é um filho, sendo que esse filho é filho de pais separados. Imaginemos uma situação de um acidente em que ambos morrem. No caso, se o pai vier a falecer primeiro, significa que foi aberta a sucessão, ou seja, que o filho herdou os bens do pai. E se o filho veio a falecer também, a mãe, enquanto herdeiro necessária, ela vai herdar os bens do filho, coisa que não vai acontecer se o filho morrer primeiro do que o pai, porque se o filho morrer primeiro, significa que ele não recebeu os bens do pai. Então, essa é uma das aplicabilidades do Instituto da Comoriência. Ok? Voltemos à questão. A questão perguntava o seguinte: com relação à morte presumida das pessoas naturais, julgue os itens que se seguem à luz do Código Civil de 2002. E aí vinha a pergunta: ocorrendo comoriência, ou seja, aquela possibilidade que duas pessoas morrem ao mesmo tempo, presumem-se mortos primeiro os mais velhos e depois os mais jovens? Vocês já estão cientes do artigo 8º do Código Civil de 2002 e sabem que a resposta é não. Por quê? O artigo 8º, ele diz claramente: se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar, se medir se algum dos comorientes, e vocês viram há pouco o termo etimológico, o significado, a origem da palavra, aquele que morre junto com outrem, precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Então não há essa história de que vai se presumir que o mais velho morreu primeiro do que o mais jovem. O CESP gosta muito de fazer esse joguinho de palavras. Às vezes coloca mais idoso, às vezes coloca mais velho. Não existe essa história. O artigo 8º do Código Civil é taxativo. Vai se presumir
que a morte foi simultânea, ou seja, que aconteceu ao mesmo tempo. Então, resposta a essa pergunta que caiu na prova da Agência Nacional de Aviação Civil de 2012 é errada, de acordo com o artigo 8º do Código Civil de 2002. Ok? Porque, segundo o artigo 8º, conforme eu disse há pouco, vai se presumir que os dois indivíduos morreram ao mesmo tempo. Essa pergunta é muito recorrente nos concursos. O CESP gosta muito. Vamos analisar outra questão? No que se refere às pessoas naturais, julgue o item que se segue. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se a morte de algum dos comorientes precedeu a dos outros, será presumido que a morte do mais idoso ocorreu primeiro. Viram que eu falei há pouco? Que o CESP gosta de fazer esse jogo de palavras e em um certo momento a banca fala que os mais velhos morreram primeiro do que os mais jovens, e aqui nessa questão, agora o CESP, a banca utilizou o termo idoso. Vou repetir a questão diz o seguinte: no que se refere às pessoas naturais, julgue o item que se segue. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se a morte de algum dos comorientes precedeu as dos outros, será presumido que a morte do mais idoso ocorreu primeiro. Vocês que estão lembrados do artigo 8º do Código Civil 2002 já sabem que a resposta está errada, porque o artigo 8º informa claramente que nesses casos de comoriência vai se presumir que a morte é simultânea, ou seja, que aconteceu ao mesmo tempo, sempre que não houver possibilidade de definir o exato momento de duas ou mais pessoas. Essa questão caiu na prova da DPE do Distrito Federal e, como vocês podem analisar, conforme o artigo 8º, a resposta está errada, porque se houve comoriência, até pelo significado etimológico da palavra, a presunção é que a morte aconteceu ao mesmo tempo. Vocês viram as duas questões, tanto da ANAC como a questão da DPE do Distrito Federal, questões relacionadas ao direito civil, fazendo uma correlação direta com o artigo 8º do Código Civil 2002. Mas não se engane, as bancas nem sempre vão colocar essa pergunta na prova de direito civil. Há uma grande tendência nas últimas provas de concurso pela interdisciplinaridade, ou seja, uma prova de informática que envolva questões de direito penal, de direito civil, de direito ambiental e por aí vai. O que aconteceu, por exemplo, com a prova delegado de Polícia Civil de Sergipe em 2018, também é organizada pela banca CESP. A questão dizia o seguinte: um homem de 50 anos de idade assassinou a tiros a esposa de 38 anos de idade, na manhã de uma quarta-feira. De acordo com a polícia, o homem chegou à casa do casal em uma motocicleta, chamou a mulher ao portão e, quando ela saiu de casa, atirou nela com uma arma de fogo, matando-a imediatamente. Em seguida, ele se matou no mesmo local com um disparo da arma encostada na própria têmpora. Vamos apertar a tecla SAP? Vamos traduzir a questão? Vamos lá. Um homem de 50 anos de idade assassinou a tiros a esposa de 38 anos de idade. Perceba que aqui a banca fez questão de delimitar um marco cronológico, a idade dos indivíduos, colocando o homem com 50 anos de idade e a esposa com 38 anos de idade, ou seja, implicitamente está demarcando aí quem é o indivíduo mais velho e quem é o indivíduo mais jovem. Prosseguindo. De acordo com a polícia, um homem chegou à casa do casal em uma motocicleta, chamou a mulher ao portão e, quando ela saiu de casa, atirou nela com a arma de fogo, matando-a imediatamente. Em seguida, ele se matou no mesmo local com um disparo da arma encostada na própria têmpora. Então, têmpora significa isso, que ele apontou aqui na altura, mais ou menos aqui na altura da sobrancelha. Ok? Então, ele deu um tiro na própria cabeça, traduzindo aí em bom português. E aí a pergunta vinha da seguinte forma: considerando a situação hipotética, ou seja, que um homem de 50 anos atirou na esposa
de 38 anos de idade e logo em seguida atirou na própria cabeça, ela, né, é importante destacar, ela morreu na mesma hora. A questão dizia o seguinte, até costumo brincar com os alunos, que algumas questões do concurso trazem um romance, uma historinha, para depois trazer a pergunta propriamente dita. E nessa questão de delegado da Polícia Civil da prova de 2018, a pergunta vinha da seguinte forma, a questão número 145, salvo engano. O evento caracteriza um episódio de comoriência. Vou repetir. A questão dizia o seguinte, questão 145. Considerando a situação hipotética, ou seja, o caso concreto, o exemplo, né, a cena que eu acabei de passar para vocês, apresentado e os diversos aspectos a ela relacionados, julgue os itens a seguir. O evento caracteriza um episódio de comoriência. Perceba que aqui o caso, a cena trata um assassinato, que é tema explícito do Código Penal. Matar alguém está previsto no artigo 121 do Código Penal brasileiro vigente. Só que o Instituto da Comoriência, vocês viram, está previsto no artigo 8º do Código Civil. E lá nós temos que, sempre que não for possível delimitar o momento exato da morte de dois indivíduos, vai se presumir que os dois morreram ao mesmo tempo. Então, pela cena que acabamos de passar para os senhores, se o cidadão matou a esposa, ela morreu imediatamente e logo depois ele atirou na própria têmpora, ou seja, na própria cabeça, temos momentos de mortes diferentes. Então, perceba que o examinador deixou bem claro que ela morreu imediatamente. Então, não há que se falar em morte simultânea. Se não estamos falando em morte simultânea, obviamente não estamos falando do Instituto da Comoriência. Por óbvio, a questão está errada. Ok? Não erre mais uma questão dessa. Gostou? Se gostou ou não gostou, comenta aqui embaixo. Sua opinião é muito importante. E se quiser receber notificações sobre os próximos vídeos, se inscreva em nosso canal e seja bem-vindo. Um abraço e até a próxima.